Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez aqui no podcast Conversa de Adolescente. Eu quero saudar vocês com a paz do Senhor Jesus e a minha colega Vanessa aqui comigo mais uma vez. Paz do Senhor Jesus, Vanessa. Senhor, Mário. Olá, paz do Senhor Jesus. Hoje com duas adolescentes lindas e nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é a comparação, os efeitos da comparação, a dor da comparação e como evitarmos algo tão nocivo que é a comparação. Então, vamos lá, apresentar as nossas adolescentes. Qual é o seu nome, minha querida? Senhor Jesus. Senhor. Meu nome é Luísa, eu sou da igreja de Balneário 1 Sim. e do pastor Fábio. Quantos anos você tem, Luísa? Eu tenho 13 anos. 13 anos. E você, minha querida? Pai Senhor, Senhor. meu nome é Maria Clara, Maria Clara. eu sou do ministério do pastor Fábio, da igreja de Balneário 1, eu tenho 12 anos. Maravilha. Vamos conversar sobre esse tema hoje, que é a comparação, meninas. E vamos levar, assim, alguns detalhes que às vezes você que é adolescente aí tá sozinho em casa, você não se atenta, você não percebe, né? Você que é um pai, uma mãe, alguém que tá nos assistindo também. Vamos lá, começar essa discussão hoje sobre a comparação. Vocês, começando com você já se comparou? Em um tempo da minha vida, eu me questionava muito, eu achava que eu não era bonita ou que eu não era boa o suficiente. E aí eu ia numa pessoa específica e ficava me questionando. Ai, por que eu não sou assim? Por que eu não posso ser melhor? Por que eu não posso ser boa igual ela em algumas coisas? E o Senhor foi moldando isso em mim, foi tipo me questionando. Filha, você não é assim, você tem que mudar. Porque você não tem que ficar se comparando com os outros. O seu valor é só pelo seu coração. Eu conheço o seu coração é bom. E ele foi moldando em mim. Então, quando eu fui tendo o conhecimento da palavra, o Senhor foi trazendo isso pra mim. Que bom, que bom. Foi um tempo. Você era menor, foi na adolescência. Em que tempo isso mais aconteceu? Foi numa faixa etária de 10, 11 anos. E você, Melinda, compartilha conosco aqui. Você já se comparou? Em um tempo da minha vida também eu já me comparei. Não faz muito tempo também, acho que foi no começo do ano. Eu me comparava muito com a pessoa e eu já orei um dia no meu quarto pedindo pro Senhor tirar aquilo de mim, pra eu me tornar uma pessoa melhor e não ter mais esse sentimento, né? E aí eu orei, e aí ele tirou e eu nunca mais senti nada disso. Celebrando a individualidade, porque o Senhor nos fez únicos, né, Vanessa? Com O certeza. Senhor nos fez únicos. Aí, Vanessa, manda uma pergunta para nós. Quando vocês disseram que estava passando por este período, o que foi mais difícil? Quando vocês eram comparadas ou quando vocês se comparavam com alguém? Eu acho que quando eu me comparava era pior, porque eu ficava me questionando sobre o que eu era. E não, quando alguém falava, machucava também, mas senti que eu mesma estava fazendo aquilo, machucava mais um pouco. Então, assim, teve também uma terceira pessoa, que também levava você para esse sentimento, essa comparação. Sim. Entendi. Ambiente escolar é um ambiente de muita comparação, certo? E vocês nessa fase de adolescência, inclusive, então assim, a comparação em relação ao crescimento, a comparação em relação à aparência física, o cabelo, um que tem caixa, outro que cabelo é liso, o cabelo é curto, o corpo, é um lugar de muita comparação, a escola. E também notas. Eu ia falar isso agora. Nossa, como notas? Notas, o tamanho da inteligência do colega que alcança notas melhores do que aquele, mas não quer dizer que aquele colega não se esforçou. Isso também acontece. Isso não também é só acontece. com coisa aparência. Exatamente. Aí é o que eu quero falar com vocês agora, perguntar para vocês agora. De alguma forma, dentro de escola, performar melhor, ter melhores notas ou piores notas, já foi assim uma dor para vocês quando vocês olhavam a nota do colega e colocavam isso na balança, se comparando? Doía? Já sim. Me conta. Que época da vida, matéria, pode contar. Eu sempre tive muita dificuldade em matemática. E por eu ter dificuldade em matemática, eu sempre senti que eu não era boa o suficiente naquilo. Sim. Mas às vezes eu me matava de estudar e eu continuava sentindo aquilo.
E aí, tipo assim, às vezes eu chegava a ver alguém, nossa, eu tirou quanto? Aí eu falava assim, nossa, eu tirei uma nota muito baixa. Aí a pessoa chegava assim, nossa, eu tirei um 10. Aí eu ficava assim, por que eu não tirei essa? Eu estudei tanto. Isso. Aí eu ficava me Sem questionando. entender que existia alguma coisa ali dentro daquele mundo da pessoa, que o 10 era uma coisa natural. E que não significava que você era mais inteligente ou menos inteligente. Mas a percepção do adolescente nem sempre é essa, né? Com Quando ele fica certeza. contando pra si de que... então se você tá ouvindo, vê aí. E aí, como é que você venceu isso? Eu comecei a voltar a estudar cada dia mais pra poder sentar, me aperfeiçoar na nota. E comecei também, tipo, orar pro Senhor. Senhor, me capacita pra mim tentar também tirar uma nota boa. E aí foi dando certo. Eu quero a alegria de um 10, a alegria de um 9. Exatamente. Eu acho que a deixa dela também é importante, porque na comparação também, a gente também não pode ficar só com um lado negativo. Sim. Porque quando você não estuda, ok que existem adolescentes que conseguem alcançar notas estudando X horas, né? X dias. E existe aquele que precisa se dedicar um pouco mais. Na verdade, então a gente também tem que ter esse conhecimento. Até quanto que nós estamos nos cobrando e até quanto que nós podemos nos esforçar para alcançar também resultados. Ok? Também, e aí foi isso que você falou, também trouxe também uma lição, né? Uma reflexão. Uma reflexão e uma lição. Vou estudar mais e me dedicar mais, né? Perfeito. E você em ambiente escolar? Como que é? Isso. Então, eu já tive muita dificuldade também em matemática. Sim. E eu também estudava. E nunca, tipo, eu já tive muita dificuldade em uma certa matéria em matemática. Sim, certo conteúdo. Tá? E aí eu estudava muito esse conteúdo e não conseguia aprender. E aí um dia eu fiz uma prova desse conteúdo e aí eu tinha tirado uma nota não baixa, mas assim, uma nota que eu queria uma nota maior. E aí tinham perguntado também pra mim quanto que eu tinha tirado, tinha falado minha nota, aí a pessoa tinha falado a nota dela. Aí a nota dela era maior que a minha. Sim, naquela hora veio a dor. Tô me comparando. Aí eu falei, gente, por que eu não tirei a mesma nota que a dela ou até maior que a dela? Porque eu estudei. E quando a gente se leva pra esse lugar, né, Vanessa, de se comparar, dói, né? Dói? Dói, gente. Por isso, assim, será que a pessoa gosta de sofrer? Assim, a gente tem que evitar o sofrimento naquilo que a gente pode. Então, querendo ou não, quando você compara, dói? Fala isso. Dói. Bastante. E aí? A gente não quer sentir essa dor, não precisa, né? Não precisa, dói muito. E depois a gente fica sentindo mal com nós mesmos, por nós estarmos nos comparando com o outro. Sim. Se diminuindo, né? Sendo que existe um valor único em cada um de nós. Em cada um, exatamente. Mesma coisa. E aí, dói se comparar? Muito. E aí a gente tem que É evitar uma isso aí. dor que ninguém consegue explicar o que tá sentindo. Sim, porque você fica assim, se diminuindo, sem entender que existem... Olha, quando a gente se compara, a gente tem que sempre perceber, será que tem alguma particularidade ali naquela pessoa? Sim. Aquela pessoa, uma particularidade. Como ela compartilhou conosco. Viu? Estudar mais. Perfeito. Então, ao invés de você se comparar, adolescente, que tal se inspirar? Porque é diferente quando a gente se inspira. O que fulano faz? Uma lista de exercícios, revisa a prova, assim, dá aula para os outros e aí a gente está se inspirando ao invés de se comparar. Já aconteceu de você sair desse lugar de comparação e falar, ao invés de eu me comparar, eu vou me inspirar? Porque fulano é inspirador? Já assim, quando eu comecei a orar pro Senhor pra me capacitar, eu Sim. encontrei uma amiga que foi até que tirou nota maior que eu. E eu comecei a perguntar a ela, como que você faz pra tirar notas maiores e tudo mais? Ela falou, eu passo tantas horas do meu dia, separo, assisto a um canal específico Olha pra que poder maravilha. aprender. Comecei a aprender também com o professor e foi ajudando bastante. Olha que maravilha. Compartilhou, né? Compartilhou. Compartilhou. Se inspirou. Se inspirou. Se inspirou, não ficou só na dor, né? Na dor do E também no comparar. e se, né? E se, mas você foi a fonte, né? Você conseguiu se abrir, você conseguiu alcançar aquele auxílio naquele momento. E aí a comparação ficou muito mais leve, né? Ou deixou de existir, Exato. não é verdade? E você, depois da prova, como é que foi? Então, eu me inspirei já também. Tipo, tirei esse sentimento de comparar, me comparar com uma pessoa e começar a me inspirar. Perfeito. Mas não foi questão de
estudar, foi em questão de Comportamento? também. Uhum. Foi estética e comportamento. Autocuidado. Autocuidado, comportamento. E aí, o de comportamento é sempre, né, tratar as pessoas bem. Ótimo. Eu já tratava, mas aí, tipo, resolvi tratar mais, porque às vezes a pessoa não tá em um dia tão bom também. Sim. E ela precisa também ser tratada bem, como qualquer uma pessoa. E aí, eu me inspirei e agora Entendi. não sou mais comparada. Como é bom, né? A gente devolve gentileza, né? A gente devolve a gentileza. E nós podemos sempre estar nos aperfeiçoando. Sempre estarmos nos aperfeiçoando. Porque às vezes você convive com pessoas nobres, com pessoas admiráveis. E que bom. Eu, na minha trajetória, não estou aqui para contar a minha história, né? Que a gente até evita no programa ficar falando pra gente, porque a gente quer escutar a história de vocês. Mas eu, na minha trajetória, desde a minha infância, na minha adolescência, encontrei muitas pessoas, muitas moças que me inspiraram. Mas foi isso, foi a inspiração. O que existe ali, como fazer. E dentro daquilo que o meu mundo me permitia, evoluir. Porque é importante, a gente está sempre evoluindo agora. De novo, nós estamos falando de alguma coisa que machuca. Agora vamos falar um pouco da comparação externa, né, Vanessa? Quando a comparação vem dentro da família, quando, né, pai compara filho, né, existe seu primo, a nota do seu primo. Porque, Vanessa, Verdade. vamos falar sobre isso. Conta aí, Vanessa. Fala aí. Quem é que tem irmãos? Eu tenho 2. 2 irmãos? Eu Tem tenho uma irmão? irmã. E comparação entre família e irmãos existe? Já viram? Tem algum exemplo para compartilhar? Como que foi para esses irmãos enfrentarem esse momento? Pode compartilhar com a gente? Já aconteceu, sim, de tipo assim, não comigo, mas uma amiga minha me contou uma vez. Eu tava em casa e tal, e aí a minha mãe chegou pra mim e falou que eu tinha que estudar mais, porque a minha irmã estudava mais e tirava notas melhores que a minha, e que eu tinha que de alguma forma estudar também, porque se eu ficar parada e não estudar, eu não vou ser ninguém na vida, porque a minha irmã vai virar a médica, que não sei o quê. Quando ela falou isso, eu falei, nossa, você ficou chateada, né? Aí ela falou, fiquei bastante, porque foi minha mãe que falou isso. Quando vem de uma figura de autoridade, dói bastante, né? Os pais têm que tomar cuidado com esse lugar, né, Vanessa? Sim, porque existem várias maneiras de você potencializar as habilidades do seu filho. Perfeito. Potencializar as habilidades de um ser humano. Mas a comparação, de longe, é a melhor. Você inspirar o seu filho ao crescimento, a mudar certos comportamentos, né? Pai e mãe que estão nos assistindo, prestar atenção nesse momento que vai fazer a comparação, porque a comparação, o adolescente, o filho, o aluno, ele pode não falar, não saber expressar, mas ele sente. Às vezes causa, dentro de consultório em clínica, eu lido muito com adultos e eu vejo pessoas que carregam a vida inteira feridas emocionais, são pessoas brilhantes, ligadas a isso, a serem comparadas. E geralmente é onde eles conseguem se abrir. Exatamente. Né? Onde Então, eles por isso, conseguem se abrir. conseguem se abrir. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a comparação na adolescência, na infância, ela gera efeitos negativos lá na frente, bastante perigosos. Que muitos também não conseguem se abrir. Então, causa aquele dano, aquela ferida. E é levada por longos anos da sua vida. Mas e Maria Clara, como é que é? Tem irmãos? Tem Tenho uma irmã. uma irmã? Como que é? Então, graças a Deus, nunca aconteceu comigo de alguém falar comigo e me comparar. Ok. Que bom. Mas eu já ouvi gente falando que mãe, tio, pessoas da família ou alguns amigos, né, ao redor, que tá na roda de amigos ou até de conhecidos, que querem te comparar com algumas pessoas, o jeito de pessoas ou andar, tudo. E pode ser uma brincadeira até, mas a pessoa não fica feliz, não fica... Brincadeira é perigosa. E é isso. A pessoa não fica feliz, né? Mesmo sendo uma brincadeira, que às vezes é de mau gosto. Exatamente. Às vezes E dói, a pessoa acha que é normal. Isso, e dói. Ser comparada futuramente, né? Porque ela aprende de um jeito e assim ela leva pra vida dela, né? Até mesmo na escola, nos estudos.
resultados, né? Sim, sim. Acho que a gente pode enquadrar a comparação no meio social em geral. Sim. Em geral, entre os amigos, entre família, na escola, um professor que quer exaltar a qualidade de um, acaba diminuindo o outro. Ele não ambiente sabe escolar. lidar com isso, mas então é melhor nem falar. É melhor não dizer, não querer passar uma mensagem e essa mensagem ser completamente distorcida, porque nós estamos falando de adolescentes, numa fase, né? Da vida Né, deles, a autoimagem está sendo construída. E isso fere, isso magoa Isso pode sequelar para a vida toda, de para a novo. vida toda. Se não tem uma família que está ali por trás, ensinando, que está ali por trás, sempre pronta para poder ajudar, para poder auxiliar. Exatamente porque o adolescente sente uma dificuldade de falar, né? Sim. Começando por aí. Isso. A dificuldade de falar. Eu acho que vale a pena a gente fazer essa observação. Dentro de sala de aula, vocês já sentiram... Olha, esse assunto é delicado. Gente, fala de coisas... Vocês já sentiram o professor comparando? E como é que vocês se sentiram? Comigo nunca aconteceu, mas, tipo, fazer com alguém já. E aí? E já, tipo assim, eu tô com dificuldade nessa questão. Aí chega lá pra perguntar ao professor, aí ele vai lá na turma e fala, mas todo mundo entendeu a 2? Aí todo mundo, ai tio, entendi sim. Aí então por que você não entendeu? Tá tão fácil, esse conteúdo eu já passei. Nossa, na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. É vexatório. É complicado. Com certeza, com Vexatório, certeza. vexatório. Com certeza. O que poderia ser falado em voz baixa, No pai. para incentivar, exatamente, para incentivá-lo, para ver qual é a sua dificuldade. Onde que você está encontrando essa dificuldade? Por que tá tão difícil? Como que eu posso te ajudar? Não diminuindo ali para a turma inteira, né? Verdade. Até porque ele já se sentiu à vontade de buscar ajuda. Então a gente jamais pode diminuir alguém que está buscando ajuda, seja ela qual for. É verdade. Não é verdade? Sim. E como é que é atualmente para vocês meio social, né, Maia? Isso, Vamos meio falar entre social. amigos, Rede social rede também. social, como que é para vocês? Comparação, como que é? Estão já maduras já depois dessas experiências ou é uma coisa que vocês estão tentando trabalhar? Ou vocês veem ainda que isso acontece, mas não com vocês, com outras pessoas, e é uma coisa negativa? Com a percepção de vocês no meio dos adolescentes sobre esse assunto, assim, comparação. O pessoal se compara muito. É importante essa análise pra gente, que vocês podem... Hoje em dia eu vejo que sim, muitas pessoas se comparam umas com as outras. Mas Jesus mudou muito isso em mim, foi aperfeiçoando e hoje em dia eu não tenho essa questão de... Quando, pelo menos, se alguém me comparar, pelo menos não aconteceu ainda, de não me machucar com isso, porque eu tenho o meu próprio valor. Excelente. Então não me Que machuca. segurança, que bom, que maravilha. E você, Maria Clara, conta pra gente. Dentro de rede social, entre amigos, você vê o pessoal se comparando muito? Então, eu nunca me comparei com rede social. Ótimo. Mas eu já vi gente se comparando. E da estética também, tipo, da pessoa. Pressão hoje, né, Vanessa, dessa estética, uma coisa opressora até. Falando, tipo, que a pessoa é bonita. Ai, por que eu não sou assim? Aí, né, que fala que ela não é bonita, fala que a pessoa é bonita e ela não é. Aí fica se comparando com a pessoa, só que cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu valor. Sim, perfeito, E perfeito. cada um pode fazer o seu melhor dentro daquilo que o Senhor te deu. E é algo tão engraçado, rapidinho, que assim, quando a gente observa o reino animal, né, porque o Senhor criou os animais. Gente, já imaginou se o peixinho de aquário, ele se comparasse a uma baleia, a um golfinho? Então, como, né, e a gente tem essa... Nós somos o primor da criação, aquilo que o Senhor criou de melhor e fez o homem com as mãos. Cada um, né, com uma identidade, únicos. E aí, muitas vezes não entendem, né, essa grandeza. Então, você que é adolescente, se atentar para isso. Por Com falar nisso, em se certeza. atentar, agora, a gente já está finalizando o programa, mas eu creio que essas meninas têm um recado importante Com certeza. para esse adolescente que está em casa se comparando, muitas vezes ferido, ou ele se comparando ou ele sendo comparado, quando ele tem alguém perto dele que está comparando ele. Qual o recado que você dá? Eu queria deixar uma palavra que está em 1 Samuel 16, 7, parte B. Não atente-se para a sua aparência, nem para a sua altura.
da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê como o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, eu acredito que o Senhor quer falar através dessa palavra que todas as operações que ele fez na mulher samaritana, na mulher do fluxo de sangue, ele nunca olhou para o que ela estava passando ou se ela tinha alguma coisa. Ela sempre olhou para o coração deles. Então, o Senhor nunca vai nos escolher pelo aquilo que a gente tem ou pela nossa aparência, e sim pelo coração. Então, nós mesmos temos que olhar para o nosso coração, para o nosso valor. Exatamente, exatamente. Quando a gente olha para o nosso valor, tudo fica diferente. Nosso valor diante de Deus, quanto vale uma vida? O sacrifício perfeito de Jesus por você, adolescente, por cada um de nós aqui, vocês valem muito. Perfeito. E aí, Maria Clara? Eu também quero deixar um texto Perfeito. que fica em Provérbios 31:10 e diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito de rubins. Rubins é uma coisa valiosa. Valiosa. E o Senhor quer dizer que cada um é o rubim. Nós somos o rubis de Deus. Que benção. Cada um é valioso. Todo mundo é valioso. Nenhum é mais valioso que o outro. Aos olhos do Pai, né? Aos olhos do Pai, todo mundo é valioso igualmente. Glória a Deus, exatamente. Então, esse adolescente que às vezes está sofrendo lá porque está se comparando, está sendo comparado, ele tem muito valor, né, para o Senhor, né? Muito valor do Senhor, muito valor do Senhor. E a gente pode tirar como lição também como é importante a gente cuidar do nosso interior, cuidar, né? Não seja tão cruel consigo mesmo, Verdade, né? Não seja tão cruel, adolescente, com você. Sim. Não seja cruel com seu amigo, com seu irmão, com o irmão os irmãos da igreja, não é verdade? Cuide com zelo, né? Cuide com zelo dentro de você. Se ame, né? E dê para o outro o seu melhor. E saiba que quando você se compara, você está se ferindo, né? E o Senhor não te chamou para isso. O Senhor veio para que você tenha vida e vida em abundância e seja muito feliz. E você também, quando, né, tem aquela ideia de comparar o outro, não tome esse caminho, porque é um caminho que muitas vezes vai levar o outro para um lugar de muita dor, dificuldade, sofrimento, e o Senhor também não te chamou para isso. Com certeza. Eu acho que assim foi muito Foi muito bom. Foi muito bom. Extraordinário. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente nesse programa. Nós temos muitos adolescentes que estão nos assistindo, família, e foi importante a palavra que foi deixada. Pode ter certeza que vai alcançar, né, o coração de muitos, porque é um tema difícil, né? Difícil, mas ele é importante. Mas Nós muito temos que falar. importante. Nós temos que falar. Temos que falar, temos que discutir, essa discussão positiva, Sim. onde a gente fala, se ouve e compartilha, né? Compartilha das ideias, compartilha informações, compartilha daquilo que a gente tem de melhor para compartilhar. Nós queremos agradecer, né, a presença, voltem sempre, foi um prazer tê-las aqui. Verdade. Não é verdade? Mara, mais uma vez, mais um programa. Mais um programa. Que experiência. Que experiência. Glória a Deus. Glória a Deus. E vocês que estão nos assistindo, esse programa é muito especial para você, para sua família, para os pais. E os adolescentes, eles não necessitam de perfeição. Os adolescentes, eles não necessitam de uma família perfeita, de irmãos perfeitos, mas sim, eles necessitam de pais conscientes. Pais que olhem para eles de verdade e consigam enxergar naquele adolescente o seu valor, aquilo que ele passa, aquilo que ele tem e aquilo que talvez está escondido, que você, pai, pode ajudar o seu adolescente a florescer, a se conhecer e esse adolescente crescer feliz, crescer num ambiente saudável, crescer num ambiente acolhedor, num ambiente cheio de amor. Então, assim, assistam esse programa, compartilhe o programa, compartilhe com aqueles que vocês acham que pode ser positivo na vida de cada um. E nós queremos também agradecer, curta também o nosso programa, comente lá no YouTube, no canal da Igreja Maranata, tá bom? Então a todos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.